Boa noite. Aê! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, estamos aí às Conseguimos às 18 horas em ponto. 18 horas em ponto. Tenho aqui minha pontualidade britânico-baiana à disposição. Isso. Boa noite, pessoal. Estou esperando o pessoal tá entrando aí, tá chegando. Professor Eu Rodolfo, aprendi recentemente uma Ah, dica de diga. pessoal que já tiver entrado, bater aqueles coraçõezinhos, que quando bate esses coraçõezinhos, ele muda o algoritmo e divulga com mais Com mais nas rapidez, chega mídias, para na mais rapidez. pessoas, né? Exatamente, aprendi. E tem como é que fala? Um aviãozinho também. Eu já fiz isso em É, algumas lives. Quando eu tô gostando, assim, aí eu lembro de alguém, eu boto o Esse aviãozinho e aviãozinho mando para a ele pessoa. caminha ao vivo para quem estiver assistindo. É bem legal. Isso é bem legal. Então, professor, eu vou até fixar aqui o nome da nossa live, porque sempre tem gente que entra no meio. Eu vou colocar aqui assédio moral e teletrabalho. Não é Certo. isso? Exatamente. Assédio moral e eu que consegui aprender a fazer isso também há pouco tempo atrás. Teletrabalho. Aí publica e aí fixa. Pronto. Foi? Já? Não ficou, mas você tem que clicar agora no comentário e apertar fixar o Aí, comentário. fixar. Pronto. Aê! Consegui. Então, Bom, professor, primeiro eu queria te agradecer pela presença. Assim, você sabe da admiração enorme que eu tenho por você. Vou até usar o você, não vou te chamar de senhor, que eu sei tá que liberado. Tá do liberado. professor, um professor querido, uma grande referência para todos, né, para os meus alunos, para quem eu falo muito também de você, da sua obra, para mim. É meu coordenador no projeto Trabalho em Debate, foi meu professor na pós de Direito Material e Processual. Não fui sua aluna de graduação, mas tive a honra de ter sido na pós-graduação sua aluna. E de lá para cá venho acompanhando assim muito atentamente toda a sua trajetória, sua obra, e sei que você, né, é um profundo conhecedor do assunto, né, do tema do assédio moral. Inclusive a gente já teve algumas discussões sobre isso, né, já falamos bastante sobre isso em outros momentos. Sei tem o seu livro, né, que você acho que eu me lembro que quando a gente conversou sobre isso, você me disse que foi uma tese de mestrado ou de Eu sou de doutorado. mestrado na Espanha. E aí eu Exatamente. juntei com trabalhos que alguns orientandos meus estavam desenvolvendo, que foi a Adriana Visikovski e Renato Barros, e aí eles cada um estava desenvolvendo sobre assédio moral, eu tinha sido orientador deles, mas eu tinha feito sobre assédio moral na Espanha. Eu disse, eu nunca tive problema de abrir espaço para jovens talentos. Eu digo, olha, para que eu vou publicar sozinho se meus orientandos também estão fazendo isso? Eu digo, junta aí, vamos fazer o livro junto, não estou precisando publicar meu livro sozinho, não, e vocês precisavam de um Que espaço, maravilha. e para mim eu podia ajudar. Para mim foi ótimo. Você é sempre muito solidário, essa é a verdade. Sempre, né, levantando as pessoas e apoiando. E eu sou muito grata por isso também, né? Sou uma dessas pessoas que você sempre que tem oportunidade, né, elogia enfim, traz para junto. Isso é muito importante para a gente que está começando, ter uma pessoa como você como referência. Então, por isso que quando eu pensei em falar sobre assédio moral, né, e é uma temática que eu tenho desenvolvido, eu tenho lido bastante, escrevi um artigo recentemente, né, estou esperando aí com fé em Deus publique, sobre teletrabalho, mas aí numa linha mais uma perspectiva de gênero e coisa e tal. Mas eu tinha vontade de discutir sobre isso, de entender um pouco mais sobre o assédio moral no ambiente do teletrabalho. E, obviamente, eu não poderia pensar numa pessoa melhor, né? Então, agradeço a honra enorme de tê-lo aqui no Trabalho em Foco e de você poder emprestar um pouquinho para os seguidores aqui, para o pessoal que vai acompanhar a nossa live, todo o seu conhecimento acerca do assunto. Para mim vai ser Então, um prazer. Você é uma jovem talento, uma jovem super talentosa. Eu tenho visto o seu trabalho no Trabalho em Foco, né? E acho que sempre que eu posso, eu estou curtindo as publicações. Para mim é um prazer tê-la lá também no projeto Trabalho e Debate. Acho que você exerce uma referência muito importante nessa época de empoderamento feminino, de busca da visibilidade feminina. Você é alguém que é militante como advogada,
como militante, como professora, e traz, sem sombra de dúvida, um exemplo, né? Nossos estudantes, nossos alunos e alunas, eles precisam de referenciais na sala de aula, né, no contato, de pessoas que acreditem no que fazem. Não simplesmente só ensinem, mas vivenciem. E você exerce esse papel com maestria. Tenho muito orgulho de tê-la tido como aluna na pós-graduação e hoje tê-la como colega. Então, para mim, estou aqui para ser contigo. A honra é toda minha, toda minha. Fico muito, muito feliz e lisonjeada com suas palavras, Rodolfo. Então, e aí fazer o uma tema live contigo, olha só. Pois Porque, é, essa é a segunda live, né? A gente já na fez verdade, uma. eu queria dizer isso. O pessoal fica me chamando de rei das lives, porque eu já fiz mais de 200 lives nesse período da pandemia, mas a primeira live que eu fiz na vida foi com você. Né? Você que inventou isso. Eu não sabia usar as lives no Instagram, não. Ah, Aí é? lá, Aquela era a primeira live que você fez? perdi a virgindade com você, minha amiga. Então, Eita, não aí sabia você disso. disse, vamos fazer, vamos. Aí eu olhei, assim, depois que eu entrei aqui especificamente no isolamento presencial, eu disse, olha, a forma que eu tenho para servir a comunidade jurídica é dando os meus estudos, o conhecimento na parte de trabalho, de civil, de processo. E aí comecei a fazer uma atrás da outra. Agora, inclusive, eu estou tendo essa questão até por causa de saúde, né? Limitando a uma, no máximo 2 por dia. Mas cheguei a fazer 5, 6, assim, era uma atrás da outra. Estava aqui, isolado. E aí foi uma forma que eu tive de ajudar as pessoas. Sabe? E eu não nego lives. As pessoas, você aceita fazer? Faço. É só botar na agenda. E Martinha lá, meu anjo da casa, programa Exato. todo mundo. Eu faço. Para mim é muito Martinha, importante fazer, tanto com grandes nomes quanto pessoas que estão começando. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de mostrar o conhecimento. E você não está começando, você já é estrela, meu amor. Então vamos lá bater esse papo aqui para a gente conversar. Vambora que tem muito assunto. O assunto, a gente sobre 2 institutos aí que são, né, bem importantes. E aí eu acho que para a gente começar a discutir sobre isso, a gente precisaria, Rodolfo, tentar ali de um certo modo. Eu sei que o tempo é curto de live, a dinâmica é uma dinâmica rápida, mas eu acho importante assim, a gente sinalizar o que seria, porque esse, inclusive, é um dos elementos que eu vejo de mais dúvida, assim, de mais incompreensão por parte das pessoas. Vejo, inclusive, muitos clientes nesse sentido, né, trazendo alguma coisa. Ah, não, eu sofro assédio moral, mas no fundo eles não sabem exatamente o que é. E muitas vezes também advogados, né, que não sabem, enfim, que não conseguem ali compreender, ou é no ambiente de empresas, né, para quem trabalha com consultoria, com advocacia preventiva, de saber entender exatamente o que é o assédio moral. Essa é a primeira coisa que eu acho importante. E depois a gente relacionar isso ao teletrabalho. Porque eu, inclusive, fiz uns stories para chamar o pessoal para participar da live e eu, inclusive, sinalizei isso. Que o assédio moral é um conceito, né, estruturado, né, bem sedimentado, mas ele tem um desdobramento muito variado no âmbito das relações de trabalho. Mas que no teletrabalho ele assume um aspecto mais diferenciado, né? Porque se a gente pode falar de assédio moral entre colegas, por exemplo, nos dias comuns de trabalho, no caso de um teletrabalho, isso, né, fica praticamente impossibilitado. Então a gente vai falar de um assédio moral já mais específico dentro do contexto particular do teletrabalho. Então, a palavra é sua. Eu queria que você primeiro contextualizasse um pouco isso para que a gente pudesse. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu abri uma caixinha hoje e algumas pessoas mandaram alguns questionamentos que aí eu queria também a gente tratar sobre isso. Tá certo? Tranquilo, querido. Vai ser um prazer conversar contigo sobre isso. E, na verdade, falar sobre assédio moral, né, é algo que, para mim, é importantíssimo, né, e é algo que é objeto das minhas reflexões já há bastante tempo. Né? Na verdade, essas interfaces dos direitos da personalidade com a relação de emprego sempre foi a minha linha de maior aprofundamento dogmático. Né? A minha dissertação de mestrado, já no longínquo ano de 97, foi sobre dano moral na relação de emprego. E naquela época, isso era tido como de vanguarda. As pessoas diziam que eu era maluco, que isso nunca ia pegar. Hoje é norma constitucional. Né? A minha tese de doutorado, em 2000, foi sobre assédio sexual na relação de assédio sexual. Exatamente. Aí eu enfrentei esse tema, né, porque eu pensei no dano moral como um elemento da responsabilidade civil lá no mestrado, e eu vou pegar uma conduta humana que gera dano moral no assédio sexual. E depois, quando eu fui fazer o segundo mestrado na Espanha, aí eu quis aprofundar o assédio moral mesmo. Porque
porque havia muita confusão. Eu conto sempre isso, parece piada, mas não é, foi um fato. Né? Uma das primeiras pessoas que escreveu sobre assédio moral no Brasil foi o saudoso professor Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Né? E Pinho Pedreira, uma vez, ele ia fazer uma palestra lá num congresso da LTR, né? E eu estava na plateia. Eu era apenas convidado, mas não ia fazer palestra, mas ele ia fazer uma palestra sobre assédio moral. E o que aconteceu? Meus 2 livros, o Dano Moral e o Assédio Sexual, foram lançados pela LTR. Aí o que aconteceu? Pinho Pedreira ficou gripado, não pôde ir. E aí Armando Casimiro Costa, que era o diretor da LTR na época, chegou assim para mim: Pamplona, seguinte, Mestre Pio não vem. Você já falou de dano moral, de assédio sexual, misture os 2 aí e fala de assédio moral. Aí eu disse assim, bem, não é bem assim, mas eu vou falar e fui trabalhar esse tema. Por quê? Porque o que você colocou muito bem, Joana, é um problema em relação não somente ao assédio moral, mas também em relação ao dano moral. As pessoas pleiteiam, as pessoas postulam, as pessoas sentem-se assediadas, sentem-se sofrendo lesão à direito da personalidade que geraria dano moral, mas não sabem delimitar o que é. E isso é um dos grandes problemas. Por quê? Porque quando nós falamos sobre dano moral, por exemplo, dano moral é algo que, como reparação própria, só a partir da Constituição de 88, do artigo 5º, incisos 5 e 10. O Código Civil 16 não tinha nada. Então, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes de 88, só admitia a reparação por danos morais quando gerasse uma repercussão patrimonial. O que era, na verdade, apenas uma reparação do dano patrimonial indireto. E aí o que acontece? A partir de 88 é que nós vamos falar sobre dano moral, mas as pessoas não sabiam. Então pleiteavam a reparação por dano moral e queria fazer prova de tristeza, de dor. Por quê? Porque nós passamos a tatear essa questão. E depois para achar conceitualmente que o dano moral, na verdade, é uma violação a um direito da personalidade. Esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Por que você está falando sobre dano moral se o tema é assédio moral? Justamente porque com o assédio moral nós estamos passando por um período semelhante ao começo da reparação por danos morais no Brasil e na Justiça do Trabalho. Porque as pessoas já pleiteiam há muito tempo. Não me lembro a última vez que eu fiz uma pauta e que eu não tinha algum processo alegando assédio moral. Mas as pessoas não delimitam muito bem. Acham que qualquer tipo de importunação, qualquer tipo de violação a algum direito da personalidade ou a relação contratual seja assédio moral. E isso acaba atrapalhando o campo da reparação. É claro que há um agravante. O fato de não termos uma lei prevendo especificamente o que é o assédio moral. Temos em estatutos de servidores públicos, temos em códigos de ética algum tipo de delimitação, mas não é uma delimitação conceitual que possa ser ampla. E aí, quando eu me arrisquei a escrever sobre assédio moral, a primeira coisa que eu preciso dizer é dizer o que é antes de eu poder fazer isso. Porque aí eu explico o que é, digo quais são os requisitos para a sua caracterização e aí eu posso separar o joio do trigo. Então, o que é um assédio moral? O assédio moral é uma conduta abusiva de natureza psicológica que atenta contra a dignidade do indivíduo, né? Mas de forma reiterada. E aí eu já de cara os elementos caracterizadores. A primeira noção de conduta abusiva. Estamos aqui no campo do abuso de direito, no campo do artigo 187 do Código Civil. Por quê? Porque o que acontece? Determinadas condutas que são reconhecidamente hoje como hipótese de assédio, muitas vezes a pessoa dizia que era uma brincadeira. E aí o que acontece? É justamente aquela frase que texto sem contexto vira pretexto. Ou a moralidade de uma mesa de bar, a moralidade de um jogo de futebol, a moralidade de um banheiro, de um vestiário, masculino ou feminino, não é a mesma moralidade dentro de um tribunal, dentro de um convento e muito menos dentro do ambiente de trabalho. Então, aquilo que as pessoas diziam era só uma brincadeirinha. Olha, a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça.
quando você fala aí com o Quito, né? Você que é a mãe do Quito, e eu vi no seu story hoje, né? O Quito falando que hoje é de maldade. Ele falou, vou puxar o rabo do gato, vou deixar sem ração, vou quebrar as árvores. Não, filha, Não, não pode. ou perceba que a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. Acha graça. Isso é Sério. algo que é importante para pensar que a noção de conduta abusiva é, às vezes, uma questão de sintonia, de verificar os elementos de boa-fé, da próprio contexto. Né? Eu sempre brinco, porque a gente precisa entender. Quando eu sou um péssimo jogador de futebol, não sou bom jogador. Eu gosto de futebol, mas já há anos não jogo bola. Mas quando eu era juiz em Teixeira de Freitas, me chamaram uma vez para jogar bola. Aí, claro, o juiz participando da comunidade, lá vai eu jogar bola com ele, arranjaram chuteira, fui lá. E aí, eu segurando a bola, o cara gritou, passa a bola, excelência. Aí eu disse, não posso jogar bola. Por quê? Porque, perceba, no ambiente do jogo de futebol, o tratamento não era o mesmo que deveria ser no tribunal. E isso é interessante para mostrar o sintoma de que a conduta é abusiva, a noção de uma conduta abusiva é sempre um conceito relacional, vai estar relacionado com o ambiente. Mas conduta abusiva de natureza psicológica. Esse aqui é um elemento importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente não exige, para caracterizar o assédio moral, que você tenha tido uma agressão física. Embora isso possa caracterizar o assédio moral. Logo que começou os primeiros as discussões sobre as hipóteses de assédio moral, as pessoas sabiam que eu pesquisava muito tempo, eu sempre fui muito acessível, mesmo muito antes da internet, ou das lives, ou das redes sociais, o pessoal mandava por e-mail, ou às vezes até por carta, caso. Então, tive lá uma situação, em São Paulo, de uma empresa, que se o indivíduo não batesse a meta, tomava um corredor polonês. Você sabe o que é corredor polonês? Né? É juntar uma fila e todo mundo batendo nele. Entende? Eu me lembro disso quando eu era escoteiro, lobinho, umas coisas assim. É uma prática muito frequente, assim, muito frequente, vírgula, mas assim, a gente sabe, quando a gente sabe que acontece, geralmente assim, grandes multinacionais ou bancos, né? Os bancos que têm uma gestão de pessoas geralmente bastante agressiva e aí que trabalham. Eu já tive uma situação, você me conhece como professor e como juiz, e sabe que eu sou muito acessível, eu gosto de bater papo com as pessoas, até porque é uma forma de quebrar o gelo para poder tentar uma conciliação. Uma vez eu estava instruindo, não vou dizer o nome da empresa nem sobre tortura, mas uma empresa muito grande, que se enquadra nesse perfil, né? E aí eu estava lendo a petição inicial e eu dizendo, não é possível, estou exagerando. Não é possível. Aí eu fui pegar o preposto para fazer o interrogatório e eu perguntei para ele, vem cá, é verdade que quando o indivíduo não batia a meta, ele tinha que botar dente de Drácula, capinha do Batman e servir suco de uva para os colegas e para dizer que ele era um sanguessuga que estava tirando o sangue da empresa? Aí o preposto disse, é verdade. Ele nasceu não resistiu. Eu digo, quem teve essa ideia de jirico? Aí o preposto. Porque aquela situação, as pessoas às vezes acham, por causa dessa lógica, vamos fazer uma grande família, algo assim, que poderiam fazer algum tipo de, entre aspas, de brincadeira que você faz no ambiente. Você é um talento como seu irmão é um talento. Que Lucas também foi meu aluno lá no mestrado. Né? E aí eu vejo assim, vocês são irmãos. Então, são irmãos que gostam não sei o quê, é muito provável que vocês se esculhambem, se briguem e se xinguem de qualquer coisa. Porque irmão é irmão. Mas perceba, vocês se amam. É um outro campo. É diferente, lógico. Que é diferente dessa moralidade nessas circunstâncias. Então, a conduta aqui é de natureza psicológica. Né? Por quê? Porque ela atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo. Ou seja, nós estamos pensando aqui em honra objetiva ou honra subjetiva, por exemplo, autoestima. Falei irmão, meu irmão mora nos Estados Unidos, apareceu aqui. Que honra! Aí, então você vê, um cara que que alegria! É meu irmão, amo de paixão, brigo com ele o tempo todo, é meu irmão mais novo, 2 anos de diferença, 1 ano e 9 meses, mas eu acabo sendo o pai dele, dou bronca
Mas amo. Aqui esse Pamplona Ricardo que apareceu aí. Né? E aí, e ele tenta pegar no meu pé, exatamente. Mas é claro que eu sou o irmãozão mais velho, tomo conta dele. Aí o que é que acontece? Atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, nós estamos pensando em bens, interesses juridicamente tutelados de natureza subjetiva, extrapatrimonial, mas de forma reiterada. Exatamente, era esse o ponto que eu ia... que é fundamental para a gente estabelecer essa diferença. Agora, me permita fazer uma grande crítica, inclusive, a colegas meus. Acho que isso não tem ocorrido com tanta frequência hoje, mas no passado era a rodo isso. O que é que acontece? Assédio. Ele lembra cerco. A ideia de reiteração. Então, o que é que acontece? Nós estamos falando de assédio, nós estamos falando realmente de conjunto de atos. Ou seja, uma reiteração, condutas nesse ponto que não são isoladas, não são tópicas. Então, para pensar em assédio moral, é preciso que haja, nesse ponto, essa conduta reiterada, embora resistida, porque quando o indivíduo aceita a brincadeira, aquela coisa, ele tem alguma situação complicada para pensar. Mas perceba, minha amiga, né? Essa aqui é um ponto importantíssimo. Nós estamos falando de uma delimitação conceitual do assédio moral. Mas não estamos dizendo que um ato isolado, por não ser assédio moral, não capitaliza. Não vai gerar dano moral. A consequência, exatamente. Porque o que acontecia, sabe? O indivíduo deduzia a postulação, fazendo toda uma construção de assédio moral, não sei o que lá, e aí o magistrado interrogava. Foi uma vez só, julgava improcedente. Peraí, rapaz! Você tem que entender que a fundamentação, a causa de pedido não se confunde com pedido. O pedido é de reparação por uma conduta abusiva. Né? Se é assédio moral, outro, tome isso para valorização, tome isso para o valor da quantificação. Isso é interessante. É alguma coisa muito importante, porque as pessoas acabam confundindo o instituto, que é a causa de pedir próxima, né? E com o pedido. E aí gera uma confusão. Acho que deu para fazer uma visão geral. Perfeito. Não, perfeito. Uma aula, né? O pessoal tá aí, todo mundo elogiando muito, porque eu já sabia que ia ser assim, né? Não poderia ser diferente. Mas aí, na sua fala, Rodolfo, eu peguei aí o gancho, quando você fala de produtividade, né? De cobrança. Eu até falei de bancos, mas eu me lembrei de uma outra área, de uma outra categoria que sofre muito com esse aspecto, que são telemarketing, né? Eu já trabalhei, já fui advogada em certa feita de uma empresa de telefonia, e a gente tinha muitos processos em que, né, de terceirização, e que a terceirizada, ela realizava esse tipo de cobrança, tipo uma gestão assediosa. E então, só para um complemento da sua observação, que isso é muito importante, é perceber que, de fato, hoje o telemarketing se tornou o primeiro emprego da maior parte da população brasileira. Ou seja, muitos jovens vulneráveis. O cara está no primeiro emprego, o cara está ali pensando numa fonte de subsistência no começo, cheio de melindres, às vezes, porque não sabe como se lidar, e isso é complicado. Né? O pessoal está botando aqui algumas hipóteses aqui, colega superior chamado de marcha lenta. Cara, eu colecionava essas histórias, porque eram terríveis. Não sei se era um momento de eu contar agora ou depois, mas eu tive, por exemplo, dois que para mim são sintomáticos. Você já ouviu falar do empregado javali? Não. Nunca ouviu falar? Não. Uma postura assediante em determinada empresa, vou evitar dizer qual é, né? Mas dizia que eram os empregados javali. Aí eu pensava, javali, eu, menino nerd, eu pensava assim, sabe alguma coisa Asterix, Obelix, alguma coisa assim, do javali? Não, é que ele já valeu alguma coisa e hoje não vale nada. Ou seja, meu Deus. O empregado javali era aquele que tinha entrado em alguma licença médica ou algum afastamento de doença ocupacional, retornando. Então, eles colocavam no assédio moral como ele botava numa sala sem fazer nada. Sem fazer nada, para esperar o prazo da estabilidade para depois despedir. Então, era terrível. E o caso mais, e aí eu tenho que dizer, mais escatológico da jurisprudência nacional, esse eu tenho um acórdão, porque foi um negócio assim, absolutamente surreal. Manda para mim, para eu usar com os meus alunos. Mas esse é sensacional. Foi no TRT de Sergipe. Sabe aquela coisa assim do McDonald's, assim, empregado do mês, bota lá a fotinha, né?
uma determinada empresa, que não era do ramo de alimentício, o empregado que não batia a meta tirava uma foto segurando, eu vou falar, tá? Um Pode falar. excremento de plástico, um cocô de plástico, tirava foto segurando o cocô de plástico, e aí eles publicavam a foto e escrito embaixo: eu sou uma merda. E eu dizia: não é possível, não é possível. E aí eu fui ver o acórdão. Né? Eu liguei pro relator, porque eu achei um negócio tão surreal que eu tive que dizer: não é possível. É aquela coisa de ensinando há tantos anos, a gente acaba. As pessoas, na prática, nem me chamam de excelência, me chamam de professor. Eu já estou tão acostumado a ser professor, eu ligo: a gente me conta essa história, me manda esse acórdão, porque é um horror mesmo, sabe? E a gente vive, né, circunstâncias de horror. É claro que alguém pode falar que às vezes há exagero, suscetibilidades feridas, algumas situações que às vezes podem ser, talvez, num sentido contrário, num momento de reação, às vezes, né? Mas o fato é que há muita exploração. Eu, inclusive, Rodolfo, me preocupo muito com isso, porque eu também concordo com você. Eu acho que a questão da reforma trabalhista, eu acho que o nosso país ele tem uma estrutura, ele tem uma tendência a gerir o trabalho de uma maneira equivocada. Né? A própria transformação do que era a terceirização, o motivo e da forma como a gente realiza a terceirização e vários outros institutos, outras modalidades de organização de trabalho, de maneira equivocada, de maneira, enfim, né, com esse tipo de equívoco que você está trazendo. E a gente sabe que o assédio moral sempre tem crescido justamente por conta disso, né? Quem é aí profissional de compliance hoje tem um espaço, um campo amplo de trabalho, justamente porque a gente sabe que essa é a realidade. E a reforma trabalhista, ela, de um certo modo, ela minou um pouco, ela bloqueou a chegada dessas ações à Justiça do Trabalho. É um outro campo, a gente não vai conseguir abordar isso. Eu vi alguém falando aí também sobre questão de indenização em relação a esses casos, que também é um assunto, enfim, merecedor de muitas, porque você discutir uma situação dessa de um funcionário javali, né, e o impacto que isso tem na dignidade, enfim, na honra e tal do trabalhador, é muito assunto. Mas, assim, trazendo isso para a questão do teletrabalho, que é o nosso foco aqui, como você mencionou, a questão dessa produtividade que existe, que eu acho que é frequente, né, em nosso país, e que a circunstância atual, em tese, não vai melhorar, né? Não tem como você... É uma realidade que é frequente e que, de certo modo, a tendência é que ela seja perpetuada também nessa nova modalidade de trabalho, que é o teletrabalho. E aí você mencionou muito bem, eu vou até lembrar dela, eu vou fazer questão de falar do nosso projeto de novo, de Gabi, porque a gente falou de assédio organizacional, né? Alguns usam esse termo, assédio por gestão, e ela, inclusive, trouxe ali naquele capítulo lá do nosso projeto, do Projeto Trabalho em Debate, que você é coordenador, junto, né, com Yuri Pinheiro, Rafael Miziari e Danilo Gaspar, o assédio por competência ou por produtividade, que é, dentro da estrutura conceitual dessa modalidade de assédio, perfeitamente possível na perspectiva do teletrabalho, né? Que é uma realidade muito complexa. E aí tem números hoje já artigos, já livros aí publicados no período da pandemia, tratando do teletrabalho e da forma como se exige características, qualificações do trabalhador, porque é difícil, rompe-se o limiar entre o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. Né? Não são todas as pessoas que sabem lidar com essa nova, enfim, nova forma e com as dificuldades que essa situação impõe ao trabalhador. E aí a gente tem do outro lado um empregador que muitas vezes não está compreendendo, né, esse momento, essas dificuldades, e está também se colocando numa posição de surpresa, porque precisa também se adaptar e precisa também compreender de que maneira ele vai fazer essa gestão desse trabalho, através do trabalho remoto. E muitas vezes abre-se espaço, um campo aí aberto para os desvios, né, para as inadequações em relação a esse controle. E a gente entra no que eu disse, que seria aí, em tese, essa gestão por produtividade ou gestão por competência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, assim, na sua visão de juiz, como é que isso vai chegar para a Justiça do Trabalho? Eu prometi para os meus alunos e para algumas pessoas que eu sei que vão estar assistindo a gente, que a gente ia dar também uma dimensão um pouco prática para o assunto. Então, assim, entender de que maneira que a gente pode
provar isso, se você está achando que você está vivenciando isso constantemente, né, com essa frequência que você citou, quais são os cuidados que eu posso tomar para poder me acercar, me assegurar de provas dessa conduta assediadora, enfim. Bola para você aí Deixa agora. comigo, e quero fazer isso aqui, até fazendo uma homenagem aqui, tem tanta gente boa assistindo aqui, fazer uma homenagem aqui à doutora Claís Santos, minha coautora do meu novo livro de assédio moral. Que maravilha! Assédio moral institucional, organizacional. Olha! Está saindo agora pela Saraiva, nosso livro sobre assédio moral organizacional, um tema fascinante, seguindo essa linha da própria OIT, que é uma preocupação. E nós vamos ter nessa. Quero mandar um abraço aqui para um monte de gente boa aqui. Estou vendo a doutora Daniela Crepaldi, que faz parte minha querida do projeto Legalê. Exatamente. Vi aí Carolina Topinambá, vi também Veridiana lá de Jabuticabal, doutora Andréa Maria Zatá, professora Ana Silvia Coelho, estou marcando lá uma live com ela também. Tem um monte de gente boa aqui, mandar um beijo para todos e todas aqui. E todos se sintam beijados e abraçados. Pessoal do seu evento jurídico que está divulgando várias. Nossa, um abraço para todo mundo. Mas deixa eu falar aqui nesse ponto, né? Ou você manda um abraço enquanto eu estou falando aqui. Não, pode ir. É que eu sou meio tapada para essas coisas. Eu não consigo prestar atenção, não. Eu fico tão concentrada. E você já está com essa prática. Eu já aprendi aqui, eu não consigo, ao mesmo tempo, ficar agradecendo e sinalizando e vendo. Eu prefiro depois fazer meus agradecimentos ali mais genéricos, mas agradeço já a todo mundo que está nos prestigiando. Os meus são de Joana e de Joana são os meus também. Pronto. Para todo mundo aqui se sentir à vontade. Doutora Edna Lemos aqui também, que participa de vários. Até mandar um abraço para Cris Mack, meu tecladista de uma das bandas que eu toquei. Olha! Melhor tecladista de Salvador, pelo menos de metal, está aqui participando também. E aí, vai ter poema no final, né? Então, tá garantida. Aqui, o que a gente precisa perceber? Que nesse período de teletrabalho, né, a própria noção da reforma trabalhista de incluir o teletrabalho dentro do artigo 62, com uma hipótese assim, de ausência de controle de jornada, faz com que dentro desse período, pensando na MP 927, nessa transformação imediata, de forma unilateral, respaldada pela MP 927, para o home office, o trabalho como uma forma de manter. Perceba que a lógica de converter em teletrabalho é uma lógica digna. Manutenção de trabalho e renda. Agora, o problema é que não tínhamos uma cultura de teletrabalho, de home office, e a gente que está trabalhando em home office, eu estou trabalhando em home office também, né? Nós estamos, na verdade, tendo momentos quase de exaurimento muito maior, porque estamos nesse ponto aqui, ainda cuidando de casa, coisa do gênero, né? E fazendo nesse ponto um trabalho que é muito mais, digamos assim, penoso, para usar uma expressão mais genérica, né? Dentro dessa coisa da nossa atividade. E com a mesma lógica de metas e, às vezes, com exigência maior, com a desculpa que, às vezes, soa quase insensível. Não, você está em casa mesmo, então exatamente. A meta. E isso é terrível. E eu queria dizer o seguinte, querida, e você como uma advogada militante e também feminista, eu acho que é interessantíssimo compreender um pouco também de uma divisão sexual do trabalho. Sim, perfeito. Porque o teletrabalho, além de ser o primeiro emprego, tem sido comumente, majoritariamente feminino. E aí, nesse ponto, as mulheres acabam sendo muito mais assediadas moralmente dentro dessa linha. Exatamente. A gente precisa compreender isso. Por quê? Porque nós estamos hoje isolados, trabalhando pelo telefone, né? Utilizando a nossa própria estrutura, né? Muitas vezes sem nenhum tipo de apoio dos nossos empregadores, e nesse ponto sendo cobrados ainda mais do quanto nos deslocávamos para o trabalho. E aí o que é que acontece? O assédio moral aqui comporta uma modalidade que por si só já merece um corte epistemológico ou um artigo diferenciado, que é o assédio moral virtual. A gente não tem um contato presencial, físico, com o nosso superior hierárquico ou com o nosso colega. Para quem quiser aprofundar, eu sempre defendi a possibilidade do assédio moral horizontal, né, entre colegas de trabalho, e que é algo extremamente, um assédio moral ambiental, é algo que a gente tem que perceber isso. E também, só para não dizer que não falei, existe o assédio moral vertical ascendente.
que é mais comum no Sim, serviço público, né? Porque com as pessoas com estabilidade, chega um chefe que você não concorda, não sei o quê, o cara é detonado, boicotado. Então, é preciso entender a complexidade desses temas. E aí, o que é que acontece? Quando nós falamos hoje, na realidade do teletrabalho, do home office, nós estamos vivendo um tempo absolutamente diferente. E mais, a discussão. O cara não tem, teoricamente, mais controle de jornada, mas é cobrado em qualquer horário pelo WhatsApp. Ou seja, esse tipo de facilidade de comunicação acaba gerando uma situação que facilita uma conduta assediadora na cobrança da meta, na cobrança do resultado. Então, há sempre nesse ponto uma situação que pode gerar por produtividade e também pelo meio, porque o que é terrível no teletrabalho? Imaginar que você vai ter várias modalidades simultâneas de assédio. O de produtividade com o virtual, com o exaurimento, já levando a um burnout. E aí a gente tem exato. algumas situações também nessa linha. Burnout, né? Burnout. É É burnout. O bem pessoal quer falar interessante essa burnout, mas discussão não. também, A expressão importante. inglesa mesmo, é burnout mesmo. Burnout. Isso. Alguém falou aqui mais cedo na live sobre os professores, né, Sim, que a gente sabe que sofrem também assédio moral e o caso do burnout aí é bem frequente na área dos professores, sobretudo dos servidores. exato. E a gente fica numa situação extremamente complexa quando o professor. Por quê? Porque a gente quer promover a melhor aula possível. Mas o indivíduo quer contar essa aula em tempo corrido, quando, na verdade, você sabe que a lógica do Instagram, somente 1 hora, é justamente uma lógica perfeita. Por quê? Porque depois você perde o foco. Então, você precisa, talvez, concentrar a quantidade de informação em menor tempo. Porque na sala de aula tem o momento do bate-papo, do cafezinho, da conversa, do momento de jogar a conversa fora, que não dá mais para fazer isso no mundo virtual. Então, é algo que a gente precisa aprender a lidar com um mundo diferente. Já se repetiu com frequência. Nós não vamos voltar ao normal. Nós estamos construindo uma nova normalidade. E é como na poesia: o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. E a gente está construindo essa nova relação. Apenas com a certeza que o normal é o passado. E o passado não volta. Nós vamos ver. E aí é preciso entender, querida, que quando é claro que não é o corte aqui da nossa exposição, mas quando a gente pensa na declaração. Travou um pouquinho. Gente, travou, Rodolfo, para vocês? Ou foi só para mim? Oi, travou um pouquinho. Você Travou. ia falar da convenção, travou. Exatamente. Mas você estava falando da convenção. Exatamente. Nessa circunstância, nós temos hoje diretriz internacional, né, que é a Convenção da OIT, especificamente, que traz justamente essa modalidade de assédio moral por produtividade, por competência, né, e que eu prefiro chamar a expressão organizacional. Né, mas temos aí vários campos para um aprofundamento. Estou falando demais, fala você. Não, não tá não, é importante. Essa questão da Convenção 190 é super interessante também, né? Porque é algo que é um reconhecimento internacional de um problema. É como se fosse uma pandemia no ambiente do trabalho, é o assédio moral. E aí a gente sabe que há uma necessidade dos países, né, dos Estados membros, reconhecerem e ratificarem e entenderem que deve haver um comprometimento em relação a essa norma internacional, em relação a criar medidas e instrumentos de esclarecimento, porque eu acho que esclarecimento, e é isso que a gente também tem um objetivo com a live, nesse sentido, quando eu falei do efeito prático, de esclarecer mesmo para a pessoa, né, que está ali trabalhando, sendo assediada, né, vivendo essa gestão virtual e entender também de que maneira o Estado, no sentido da lato sensu, pode conduzir medidas, criar políticas de enfrentamento do problema, seja pela via privada, seja pela via pública, para tratar isso, dar a relevância que isso merece.
né? Então, assim, é importante exatamente isso que você está pontuando, concordo plenamente. E do ponto de vista, vamos pensar em dois campos. No campo da relação de direito material, nós temos que estimular cada vez mais a conscientização de que assédio moral é um ilícito. Assédio moral é uma conduta que não se deve estimular. E esse ponto é algo que vai pela educação mesmo, pela prevenção. Mas pensando na reparação, nós temos que falar agora, não somente para os colegas, advogados e estudantes, mas também para o cidadão, para a cidadã que está nos ouvindo, a importância da prova. Exatamente. E aí, nesse ponto, não adianta simplesmente dizer é a minha palavra contra a palavra do outro. Não, a gente precisa. Existem regras de ônus à prova. Por mais que a gente possa falar sobre possibilidade de inversão do ônus à prova em função da observação do que geralmente acontece em determinadas circunstâncias, você não pode ir para o processo judicial sem estar respaldado. Não é simplesmente dizer, olha, acontece isso. E isso por todos os meios admitindo direito. A gravação ambiental é um meio que pode ser. Porque a maior parte dessas circunstâncias não ocorre de forma formalizada por escrito. Quando você tem, fica muito mais fácil. Mas é claro que a prova testemunhal com colegas que sofreram essa circunstância é, sem sombra de dúvida, um dos meios mais utilizados na prática. Não deduza uma postulação sem estar respaldado, até mesmo porque a reforma trabalhista trouxe os ônus da sucumbência. Então, nesse ponto, é preciso ter muito cuidado nessa dedução. Agora, conseguindo prova, não perdoe. Vai em frente. E tem um elemento, Rodolfo, que caminha assim, relacionado com o que a gente trouxe lá no início, que é a questão da frequência. Sim. Porque quando a gente fala de assédio, e como você muito bem e brilhantemente sinalizou a importância desse elemento, dessa característica, né, da continuidade do ato, é isso que torna muitas vezes difícil para a parte conseguir provar, né? Porque às vezes ela tem até como ali conseguir demonstrar um ato, né, uma manifestação, mas ela precisa demonstrar que aquilo ali é constante, é de forma continuada, é perene durante o contrato, e isso às vezes que gera essa dificuldade, né? E uma dica básica que eu acho que é interessante, você me falou que seus alunos estão assistindo a live. Então essa é uma dica muito prática. Na hora de deduzir a postulação, lembre, assédio moral é causa de pedir, não é pedido. Você vai pedir a reparação pela conduta denunciada na petição inicial. Para quê? Para não entrar numa armadilha do que eu falei. Quero pedir a reparação do dano moral pelo assédio moral sofrido. Aí você vai ter uma discussão, provou só um fato lá, não é assédio moral, o cara que em vez de pensar em fazer justiça, só está pensando em cumprir meta do CNJ, julga improcedente um negócio desse. E aí você faça a postulação efetivamente o mais técnica possível. Por quê? Porque essa é uma dica muito importante para a prática. Estou pensando nos seus estudantes aí. Perfeito, perfeito. E aí, Rodolfo, a gente está caminhando aqui quase para o final. Sim. Em relação ao teletrabalho, né, que a gente estava falando de provas, que você está sinalizando, pensando na perspectiva prática, né, o trabalhador, ele está ali, enfim, já está confuso para ele, porque ele já não sabe, né, distinguir qual é o tempo de trabalho dele, ele se vê pressionado para bater a meta, para entregar. Uma das coisas, inclusive, que eu pesquisando para a nossa live, eu estava vendo um artigo falando sobre assédio moral em teletrabalho, e uma das queixas, um dos elementos que tem sido suscitado como de maior cansaço para os trabalhadores é o excesso de reuniões virtuais. Então, como os empregadores, eles estão perdidos, né? Assim, no sentido dele, inclusive, saber controlar a produtividade, ele acaba se excedendo nesses momentos. Então, cria uma reunião no início do dia, cria uma reunião no final para saber se fez, Então, assim, excesso de reuniões virtuais, excesso de cobrança, excesso de e-mails fora do horário, enfim. Então, assim, quais seriam, digamos assim, na perspectiva prática desse trabalhador que está vivenciando isso? O que é que ele precisa fazer? O que é que ele poderia colher? Qual a preocupação que ele teria em termos de coletar essas provas, né? Já que, no sentido de uma prova oral, vai ser mais difícil porque ele está num ambiente virtual, ele está isolado, né? Ele não vai ter colegas para poder fazer essa prova oral, digamos, para ele. Como é que você vê isso? Quais são as possibilidades que você pode trazer para a gente em relação a isso? Aqui, olha. E uma perguntinha que foge um pouco da live, mas como eu estou estudiosa do compliance, e eu sei que todos vocês, magistrados, eu sei que tem muita gente aqui que está fazendo pós em compliance, eu vi a advogada Laura entrando também, que faz parte do nosso projeto. Enfim, muitos office Gaspar acabou de entrar aqui também.
Como? Danilo Gaspar acabou de Danilo, entrar. ó. Danilo acabou de entrar, Estou vendo queridíssimo o aqui Edson com a gente tá com Saldanha. Tem uma turma a muito boa aí. pandemia. Então, como a gente sabe que isso é extremamente importante, eu acho válido, eu acho como um instrumento, né, uma utilização importante de um mecanismo, inclusive para coibir esse tipo de prática, para orientar o empregador no sentido de não realizar. Como é que você acha que isso pode ajudar e enfim, Já que efeitos se práticos? falou, vamos por partes. É preciso que Eu sou faladeira, eu largo tudo aí Tranquilo, e tem aí certo. agora você se resolve. Ótimo, excelente, excelente. Eu acho que, Joana, seria ótimo para a resenha. Vocês aguardem uma novidade. Eu, o Danilo Gaspar e Luciano Martinez aguardem Trio aí. elétrico, Vocês vão adoro essa ver uma novidade. coisinha que vai estrear essa semana ainda, semana que vem. Aguenta aí. Mas o que vocês vão lá olhando. O que é que eu preciso? É preciso verificar cada um desses elementos que aparentemente caracterizam um assédio. É preciso fazer a prova do fato. Opa, o indivíduo está sendo cobrado excessivamente pelo WhatsApp, faça print screen de tudo, grave. Quando acabar a pandemia, faça ata notarial para ninguém discutir que não foi recebido. Né? Situação é efetivamente por e-mails. E-mail é uma situação mais complicada, porque o e-mail pode ir a qualquer momento, mas é quando você abrir. Mas registre lá, guarde o e-mail, guarde o dado específico, principalmente o remetente, para ter essas informações. Documente-se. Né? Se foi a reunião virtual, está sendo um horário que é absolutamente inconveniente, foi marcada a reunião 10 horas da noite, simplesmente, estamos aqui, grava aí a reunião, grava no seu celular mesmo, grava o vídeo, guarda isso, acautele-se. Nós não estamos mais num momento de postulações que sejam amadoras. Nós precisamos realmente, nesse ponto, buscar a prova, porque o instrumento de trabalho do juiz, eu sou juiz há 25 anos, cara. Né? O instrumento de trabalho do juiz não é que o juiz não acredite em você, porque tem um negócio chamado ônus da prova. O meu instrumento de trabalho é uma caneta, é o computador. Não é a espada justiceira que dá visão além do alcance do Lion dos Thundercats, né? Não sei se essa referência pop está muito antiga. Mas ou a penseira do Harry Potter. Eu não tenho. Eu preciso efetivamente ter elementos para formar a convicção do magistrado. Porque provar não existe palavra ou expressão que na prática seja mais distorcida do que dizer que alguma coisa está provado. Não. Provar é formar convicção. Formar a convicção do magistrado. Então é por isso, por todos os elementos que devem deduzir em juízo. Tem muita gente boa aí, mandando um abraço para todo mundo. Eu vi o Marcos Avalone, lá do Mato Grosso, gente muito boa também. Né? Tem gente pra caramba aqui. Quero mandar um beijo para todo mundo. Viu? Humberto Luiz, lá de Caratinga. Virou meu filho lá também, da palestra cantada. Gente muito boa aqui. Fiz uma live com ele. Um abraço para todo mundo. Abraço, pessoal. Pamplona, uma coisa que, dentro do que você estava falando aí, isso me veio à cabeça. E aí, um recado, assim, uma dica para a advocacia, né? Você trouxe aí dicas práticas. A gente geralmente pensa na advocacia consultiva na perspectiva do empregador. Mas eu já tive 2 casos, né? E aí, assim, enfim, que foram muito emblemáticos, de profissionais que contrataram a consultoria porque eles estavam vivenciando essa realidade e não sabiam exatamente o que fazer. Então, fica aí uma dica prática, porque às vezes você é um grande executivo de uma empresa, às vezes você está vivenciando uma situação e você não sabe, né? A pessoa não entende essa questão da prova, né? E ela não sabe como ela se instrumentar para poder provar. Às vezes ela está pensando em pedir uma rescisão indireta, mas ela... Então, assim, e já aconteceu, né? Uma das vezes, na verdade, a pessoa era muito conhecida minha, era minha amiga, sabia que eu era advogada, me ligou e a gente conduziu a coisa de uma maneira que, quando ela foi despedida, ela tinha todas as provas, né? Ela estava ali bem instrumentada para conseguir fazer esse pedido. E o outro que eu nem conhecia, que realmente chegou, enfim, só para poder sinalizar que, assim, é importante a gente pensar que a questão do esclarecimento, mais uma vez, né? Esclarecimento, conhecimento é poder. Então, se você tem essa possibilidade, procure um advogado, tente entender o que você está passando, né? Já que a gente sabe que isso acontece no ambiente, às vezes, de grandes empresas. Então, é uma possibilidade de você ganhar aí, né, muitos passos, dar muitos passos à frente no momento que você for judicializar a questão. E superar pudores. Superar pudores. As pessoas têm, na verdade, uma postura que é uma reverencial, meio
ainda de um resquício de um outro sistema, de achar que vocês procurar um advogado para esclarecer os seus direitos estaria cometendo um ato de traição à empresa. Não, você está apenas se acautelando. Você Exatamente. continua trabalhando normalmente, mas se você já está sofrendo uma determinada circunstância, já vê que isso talvez vai se tornar um inferno, então você tem que se acautelar para não deixar para fazer isso depois que sair e não tiver acesso a meios de prova. Porque ninguém aqui está falando em mentir ou manipular, mas sim o quê? Em se instrumentalizar para deduzir a verdade no processo. Eu tive um cliente, viu, Pamplona, e só para sinalizar uma coisa que parece com isso que você está dizendo, ele tinha todas as informações, tudo que ele estava vivenciando no computador, no laptop dele. O empregador, quando resolveu despedir ele, conversou, aquela conversa e tal, sentou, convidou para almoçar, era um representante comercial, o cara veio de outro estado, sentou para almoçar com ele, pediu o computador, falou assim, não me dê e tal, despediu ele e tomou o computador no dia que desligou. E todas as informações que ele eventualmente poderia ter das irregularidades estavam no justo do computador. Então, assim, são coisas que às vezes a gente fala assim, meu Deus, se as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento, né, dessa realidade, isso não aconteceria. E para ele ficou realmente muito difícil. Mas, enfim, ó, a gente está para minutos para acabar a live. Foi uma aula para mim. Assim, aprendi muito com você hoje. Por mim, a gente encerrava e inventava em outra, mas eu sei que a gente não pode fazer isso. E não faria isso com você de jeito nenhum. Já me sinto honradíssima dessa presença. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que fez comentários. Eu acabei não lendo aqui, porque eu sabia que você ia dar uma aula e eu queria que isso acontecesse. Mas, assim, muito, muito gosto. Ó, não tenho nem o que falar. Você sabe que eu sou assim encantada por você, pelo seu trabalho. Estou muito honrada, muito feliz com essa oportunidade. E que a gente continue aí aprendendo. Eu quero esse livro aí que você vai publicar com a sua Com com a Clarice. professora, tá? Quero, inclusive, que você... Ó, a pessoa já está fazendo requerimentos. Online, ao vivo. Mas quero convidar você, professor Rodolfo, para participar do projeto Legal Lê, eventualmente, né? Se quiser indicar uma obra sua, é um projeto também que está nascendo, né? É o momento dos projetos. Vai ser muito E, legal. assim, o intuito é de fomentar o mercado editorial, jurídico, e, enfim, a gente vai ficar muito honrada. Sorteamos um livro de Luciano Martinez essa semana, e, enfim, quem sabe fazer um encontro do Legal Lê com o Trabalho em Debate ia ser incrível. Será muito legal. Já fica aí a sementinha, viu? Eu quero dizer a todos e todas que, olha, siga aí, Trabalho Underline em Foco. É o perfil dessa encantadora professora e advogada, Joana Rego. Eu quero que vocês... Quero bombar o Instagram dela. Eu quero todo mundo seguindo essa noite. Depois eu vou perguntar para ela quantos foram. Me sigam, quem eventualmente não me segue ainda, no Instagram, R. Pamplona Filho, nos meus 2 canais no YouTube, Canal Pamplona, Canal Papeando com Pamplona, e também nos meus blogs de poesia lá, o Rodolfo Pamplona Filho. A poesia. Eu faço. Vou botar. Eu estava sentando, eu fiz 28 poemas sobre a pandemia. E aí, hoje vou recitar um aqui antes que a gente caia, mas dizer para todo mundo, lembrar para a Joana, o pessoal já está aqui nervoso. Joana, lembra de gravar a live. Ontem eu fiz uma live, ontem da noite, foi maravilhosa, e o professor esqueceu, se atrapalhou, não conseguiu baixar. Às vezes eu faço no meu só para garantir, mas vai baixar aqui no IGTV de Joana, depois eu vou baixar no meu canal no YouTube, eu copio, não tem problema nenhum. E eu vou encerrar aqui com um poeminha. Poeminha, eu fiz vários... acho que eu vou lançar um livro, Poesia na Pandemia. E estou pensando seriamente. E eu fiz sobre trabalho na pandemia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E o trabalho mudou para ficar a mesma coisa. Tempos tristes da adaptação para os limites da exploração. Home office, banco de horas, do salário, redução, do contrato, suspensão. Uso e abuso do computador. Nos braços e nos olhos, só dor. Músculos levados à exaustão. Nervos expostos à pura tensão. No remédio final da solução pelo mal, da aceitação social, do assédio. Ave Maria!
Parabéns, que coisa mais linda, que coisa mais linda, que ótima forma de acabar. Hoje hoje eu acordei o dia toda reflexiva, toda pensando nesse momento que a gente está vivendo, da forma de como a gente, né, precisa enfrentar todas essas nossas dificuldades. E eu acho que, né, trazer leveza para esse momento, porque é difícil para todos, para alguns mais, é importante a gente sempre sinalizar isso, né? Não estamos no mesmo barco, infelizmente. Então, para alguns, a gente tem a honra de estar aqui hoje discutindo, aprendendo. Dá tempo de eu fazer uma estrofezinha? Porque Dá? você falou, não Faz está aí. no mesmo barco. Eu fiz um poema, recitei agora há pouco, chamado Desigualdade na Pandemia. Enquanto uns estão em isolamento, outros continuam no movimento da contínua servidão, herança da escravidão, de estar na mesma tempestade e não no mesmo barco de verdade, em que a única coisa gritante é perceber em um instante o que é desigualdade. Não tenho nem mais o que falar. Manda para mim essas poesias, porque eu quero acordar de manhã e ler de manhã, todos os dias. Manda. Viu? Um beijo, querido. Eu agradeço Beijo. mesmo. Um beijo no Quito. Um beijo no esposo. Beijo todo mundo aí. O Quito, coitado, ele já não aguenta mais, viu, Pamplona? Ele tá, acorda, fala, mamãe, quando o coronavírus acabar. E aí eu já estou aqui no processo aqui, porque para as crianças, né, 5 anos de idade, já são 100 dias, é difícil realmente, é um desafio para nós mulheres também, né, que estamos trabalhando, estamos vivenciando tudo isso e tendo que lidar, enfim, com toda essa conjectura tão complexa. Mas, enfim, muito obrigada mesmo, agradeço a todos, vou deixar a live salva. E as próximas oportunidades que a gente tiver também de bater esse papo. Eu sei que sua agenda é lotadíssima, mas no próximo semestre eu sei que se a gente ainda continuar aí online, né, virtualmente, a gente possa ter outras oportunidades também para poder a gente discutir e aprender mais. Sempre tá? tem espaço para quem mora no meu coração. Um beijo. Ai, que honra. Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Todo mundo que entrou. Valeu, muito, muito obrigada. Vou deixar salvo aqui, tá bom? Um beijo, professor. Boa noite. Querida.